A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Um texto bastante conhecido, Lucas, capítulo 2, e vamos ler do 1 ao 12. Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao 12. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, de infinita bondade e misericórdia, queremos, Senhor, agradecer-te por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em tua santa presença, podendo te louvar e engrandecer o teu santo nome. Neste momento, Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e também pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre este pregador nesta noite. Que o Senhor venha usá-lo e tudo quanto venha a ser falado nessa noite seja aquilo que o Senhor queira deixar para a sua igreja. E assim nós te oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, mais uma vez, vem chegando a época do Natal. As ruas começam a ser decoradas, as casas, né? E muitas vezes só vamos nos dar conta que está chegando esse momento porque os shoppings mudaram a sua decoração. E aí começa essa nova caminhada de ir ao shopping, comprar roupas novas, presentes, e ficarmos deslumbrados com os efeitos especiais, né, que tem colocado para esse momento. De certo, ficamos boquiabertos com os efeitos produzidos pelas luzes que apontam diretamente para um imenso pinheiro, enfeitado com faixas embrulhadas com caixas, embrulhadas em papel de presente. Ao lado da árvore uma manjedoura com um boneco de uma criança e ao seu lado um casal. Do outro lado do pinheiro há uma casa toda coberta por pequenas lâmpadas e ao seu lado um trenó puxado por renas. E dentro da casa, aquela cadeirinha e um velhinho sentado lá, todo vestido de vermelho com gorrinho. O famoso Papai Noel. E é quando realmente nós caímos em conta e nos perguntamos, e nos dizemos, né? Chegou o Natal. Porém, se analisarmos a cada ano que se passa,
as representações ou tudo que simboliza o verdadeiro Natal começa a se distanciar porque novas coisas vêm entrando. E a tradição antiga, né, lá da época dos nossos bisavós, dos nossos avós, começa a ficar mais ofuscada porque as novidades agora se voltam, os olhos agora vão se voltar para aquele homem vestido de vermelho e barba branca, chamado Papai Noel. Talvez muitas crianças nem compreendam verdadeiramente o que é o significado do Natal, mas de certo olham para seus pais, quer crentes ou não, e dizem: e o que é que eu vou ganhar de Papai Noel de presente? E muitas vezes nós, pais cristãos, vamos deixando isso acontecer, né? E vai alimentando as mentes das crianças com essa história, com esse personagem. E Papai Noel, as renas, os duendes, as luzes, os enfeites, os presentes e o comércio em si começa a ofuscar o verdadeiro significado do que seria o Natal. E aí vem a pergunta: será que é assim que deve ser o Natal do cristão? Será que é assim que deve ser o ensino do cristão a respeito dessa data? Ou até que ponto essa data pode tornar-se uma mera simbologia ou ter realmente um verdadeiro significado para as nossas vidas? Será que estamos celebrando corretamente aquilo que deveria ser celebrado? Eu não vou falar por questão da data em si, porque logicamente sabemos que Cristo, nós não temos a data certa do nascimento de Cristo quanto a essa questão de que ser 25 de dezembro, 1º de janeiro, ou seja lá qual for a data. Mas a questão é o misticismo que se cria em torno disso. De ano após ano, todo mundo está preparando para fazer uma festa, porque tem que ter um banquete, porque tem que estar todo mundo junto, tem que ter uma roupa nova, tem que ter um amigo secreto, tem que ter um presente, né? Tem que ter aquele parente que estava distante, que passa muitas vezes o ano todo sem ligar, mas no final do ano ele lembra, porque é Natal. E o engraçado é que nessa mesma época começam a surgir os perdões, né? Perdoe-me pelo ano, por todo o que eu fiz durante o ano todo, e aquela coisa toda, e vem as promessas, porque serei agora melhor, dê-me uma chance, aquela coisa toda, e todo ano torna-se a mesma coisa. Quanto à questão de celebrarmos o Natal, nos perguntamos: será que realmente nós estamos focados em quem deveria ser celebrado? Até porque nós devemos celebrar o nascimento dele não só nessa época, mas temos que celebrar todos os dias, porque se não fosse através da vida dele, se não fosse através do sacrifício que ele passou, ele deu a nós, né, sofreu por nós, nós não teríamos vida. E se notarmos, nós constantemente temos falado do seu nascimento, nós temos falado de sua vida, nós temos falado do seu sacrifício e também temos falado da sua ressurreição. E muitas vezes a gente começa a ouvir tanto isso e acaba como se fosse apenas história e não crê verdadeiramente no que o Evangelho está tratando. E aí voltamos ao misticismo de chegar um dia no ano, uma data específica, e todos nos tornamos mais emotivos, mais receptivos, né, ao próximo, mais com o coração mais aberto a dar o perdão, só naquele momento. Amados, o que acontece é que muitas vezes, até nesse momento, não temos celebrado o nascimento do Filho de Deus. Temos celebrado muita coisa. Temos celebrado a confraternização anual da empresa, a confraternização anual dos amigos, mas não temos celebrado a vida de Cristo. Mesmo que sabendo que essa data talvez não seja, mas mesmo assim, muito distantes da realidade bíblica. Sabemos, entretanto, que Ele, Cristo, veio por causa do amor de Deus por nós,
pois Jesus foi o maior presente que Deus nos deu. Porque se Deus não tivesse dado Jesus a nós como presente, o que seríamos de nós? Se não fosse a vida de Cristo, se não fosse o sacrifício de Cristo, e se não fosse a ressurreição de Cristo, o que seríamos de nós? Se não fosse o amor de Deus derramado sobre todos nós. Para entendermos o verdadeiro significado do que é o Natal, é preciso que conheçamos o seu personagem principal. E basta lermos Isaías 9:6, que de imediato descobriremos quem é. E aí Isaías 9:6 vai nos dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se nós estivermos atentos durante todo o ano a esta mensagem de Isaías, nós vamos compreender o presente que Deus deu a nós. Aquele que está do nosso lado, dia após dia, é chamado aqui de maravilhoso. Quando estamos nas nossas enrascadas no dia a dia, Ele é o nosso conselheiro. Quando estamos perdidos, fracos, achando que vamos ser derrotados, temos que lembrar que Ele é o nosso Deus forte. E quando estamos tristes, sozinhos, achando que estamos abandonados, Ele é o Pai da eternidade. E no nosso momento maior de tribulação, onde muitas vezes não achamos saída alguma, temos que lembrar que Ele é o nosso príncipe da paz. Se olharmos essas características ou essas qualidades, de certo nós não vamos encontrar em Papai Noel algum. Porque Cristo, ao contrário dele, não nos trouxe uma ilusão. Não nos trouxe algo que é corruptível, que vai se acabar a qualquer momento, que é passageiro. Ele não nos veio para nos bajular ou querer apenas passar a mão na nossa cabeça. Mas Ele veio nos tirar de uma morte para nos dar uma vida. Esse é Jesus Cristo. Esse é o personagem principal do Natal. E aí vem mais uma pergunta. E qual lugar estamos dando a Jesus Cristo em nossas vidas? Vejam o verso 7, o que diz de Lucas, do capítulo 2 ainda. E diz assim, olha: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Se nós fizermos uma breve reflexão sobre nossas vidas, nós temos feito isso com Jesus todos os dias, muitas vezes. Temos sempre colocado Ele de lado, não temos dado o lugar específico a Ele, o lugar que é dele. Temos ocupado o lugar dele com outras coisas, com outras paixões, com outros desejos. Temos distanciado Ele de nós e colocado Ele lá naquele quartinho da bagunça. Sabe quando a gente não quer aquele momento, a gente coloca lá? Né? Toda casa tem aquele cantinho que você coloca, né? A despensa. Ah, não estou querendo agora não, também não quero botar no lixo, guarda no quartinho da despensa. E quantas vezes estamos colocando Cristo no quartinho da despensa, ao invés de colocá-lo Ele no centro de nossas vidas, nos nossos corações? Temos entregue o nosso coração às paixões, aos desejos, às coisas passageiras, aquilo que um dia vai nos ferir, mas não temos dado o verdadeiro local para Cristo.
não temos colocado Ele na estalagem correta. E mais uma vez estamos jogando Ele para escanteio. Hoje não é diferente da época de quando Ele nasceu. Muitos não foram capazes de oferecer suas casas para Jesus, assim como muitos não têm oferecido seus corações, suas famílias, porque todos estavam muito ocupados com outras coisas. E ainda hoje continua assim. Quantas vezes temos colocado tanta barreira para vir adorar o Senhor? Eu estou cansado. Hoje eu não estou bem. Amanheci hoje atravessado. Olha, hoje, aquilo que o pastor Schosten me disse no culto passado ainda está remoendo aqui, eu não vou não. Aquele olhar de pastor Sérgio para mim no domingo não foi legal, não vou hoje não. E tudo isso tem atrapalhado a nossa adoração a Deus. Porque temos olhado para o defeito do nosso próximo, mas não temos olhado para as suas qualidades. Quantas vezes nós somos os protagonistas dessa história também? Pisamos no pé do outro, machucamos o outro, fingimos que não vemos, né? Quantas vezes? Vemos de casa cansado ou com raiva, chega aqui na igreja, o irmão vem falar, você, para não ser grosso com o irmão, vira as costas e vai embora. Quantas vezes cometemos os mesmos pecados? E por causa da atitude do próximo, do cisco do olho do próximo, a minha trave tem me afastado da verdadeira adoração a Deus. E aí eu tenho colocado Cristo de escanteio. Não dá. Não sinto mais a presença de Deus naquele local. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Por causa do próximo? E mais uma vez eu pergunto, já imaginaram que temos que viver uma eternidade juntos? Ou aquele que não quiser viver uma eternidade junto com os seus irmãos, vai ter que pedir para ir para outro lugar, né? Tem que seguir outro caminho. Se nós não conseguimos viver aqui nessa realidade que é tão pequena, que vai durar aí 70, 80, 100 anos, imagine uma eternidade, Alisson. Já imaginou que tem que aturar pastor Carlos aqui pelo menos? E aí depois tem que aturar mais uma eternidade? E quando olhamos para a Bíblia ela é bem clara em dizer assim, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque a partir do momento que tu não conseguir amar teu próximo, esse teu amor para com Deus vai estar quebrado. E na prática é isso que acontece. Eu me atravesso aqui com o Ronald e aí eu não venho para a igreja e Cristo paga o pato por causa disso. Porque na verdade eu não vou estar só rejeitando a Ronald, mas vou estar rejeitando ao ensino de Cristo, a comunhão com Cristo, né? Uma coisa é você estar doente em casa. Nesse momento tem muitos que estão acamados e talvez estejam nos assistindo nessa noite, porque não têm condições de estarem aqui. Mas quantos têm essa condição de estar aqui e estão em casa, embirrados, porque não gostou, porque a Ivonete domingo não deu café. Acabou o café, a Ivonete não me deu um dedo de café. Não vou. Feito menino, buchudo. Sem olhar para a obra, mas olhando para seu umbigo. Outro problema, além de muitos estarem ocupados, é que naquele momento também havia muita gente, muitos comerciantes preocupados com os lucros que poderiam ganhar naquele momento. E mesmo assim, não ofereceram lugar para aquela família. Hoje as pessoas que dizem ser cristãs também têm a mesma atitude para com Cristo. Não têm o tempo de ir à igreja, têm uma vida muito ocupada, não dá não. Não tem como eu passar terça na igreja, quinta na igreja, quarta discipulado ou quinta discipulado. Aí vem essa história de pastor Sérgio agora no sábado, querer fazer um evangelismo. E eu fico como? Eu já trabalho a semana toda, estou cansado. E vamos nos afastando de Cristo. Ou vamos empurrando Ele para lá. Deixa Ele para outro plano. Achando que muitas vezes
são donos de suas vidas ao ponto de dizer assim: olha, Senhor, fica aí um pouquinho, que quando eu estiver mais velho, eu me aproximo de Ti. Como se pudessem controlar o tempo. Parar o relógio e dizer assim: eu sou dono do tempo. E mais uma vez, devemos perguntar: qual tem sido o espaço que Jesus tem encontrado em nossa vida? Lucas 2,11 vai dizer assim: olha, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Qual espaço que temos dado para esse Salvador? Ou muitas vezes não compreendemos o que todo domingo, toda terça, ou pastor Sérgio, ou pastor Carlos, ou pastor Chostens tem falado aqui de que só há um caminho, só há uma verdade, e se nós não estivermos nesse caminho e andando nessa verdade, jamais teremos vida. Se os nossos corações não for mudado, não for quebrado, não for transformado e não for convertido, não é dele e não vai morar com ele. Acaso nós todos os dias não temos que batalhar pela nossa santificação para cada vez mais estarmos mais próximos do nosso Senhor? Acaso eu não tenho que mortificar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas volições para poder estar mais próximo de Cristo? Porque se Deus é santo, Cristo é santo, o Espírito Santo já está dizendo, é santo, eu só posso cada vez mais me aproximar dele se for com santidade. Se eu buscar a santificação todos os dias, pelo contrário, eu estarei me distanciando, porque não há como aproximar-se de Deus sem santidade. Mas o Espírito Santo, o mesmo que Cristo deixou para nós quando estava sendo assunto aos céus, ele disse: olha, eu vos darei outro Consolador, vos deixarei, e ele estará em vós. Para que nós sejamos dele, né, segundo a mensagem que o pastor Chostens pregou aqui domingo, é necessário que eu ande no Espírito. É necessário. Se verdadeiramente eu sou de Cristo, então o Espírito de Deus está em mim, eu tenho que dar ouvidos, eu tenho que caminhar segundo o que Ele me guia. Porque de certo Deus sempre vai querer o melhor para nós. Amados, Jesus é o Salvador e não há salvação senão por Ele. Não há outro caminho, não há atalho, não há. João 3,16, esse aí todo mundo sabe decorado. É o amor expresso de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça mais, tenha uma vida eterna. Tenha vida eterna. Não é uma vida breve, não é uma vida qualquer, não é uma vida mais ou menos, mas é uma vida eterna. E do contrário disso, é uma morte eterna. É uma morte eterna. É uma separação, um distanciamento maior de Deus. Para alguns que já conseguem viver aqui sem Deus, né? Deus é o meu poder. Então, para eles, talvez não seja tão difícil viver uma morte eterna, né? Ter um distanciamento eterno. Amados, esse é o maior presente de Deus dado a nós. Ele nos deu Cristo, nos deu a sua vida, e tão somente por isso poderemos viver eternamente em sua presença. Porque Ele nos vê com compaixão. Ele sabe de nossas fraquezas, Ele sabe de nossas limitações, e diante das nossas necessidades, Ele propõe-se a ser o nosso Salvador, advogado e libertador. Quem mais pode assumir esse papel, senão Ele? Quem mais pode interceder junto a Deus por nós, senão Ele? Que morreu por nós, que deu sua vida por nós, que derramou seu sangue por nós. Ele nos olha em nossas limitações, e aí Ele diz o que está escrito lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mediante os nossos fracassos,
mediante as nossas desistências, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Ele olha para nós e tem compaixão de nós. Este é o presente que Jesus nos dá com a sua vinda. E que o homem nenhum na face da terra poderia nos trazer, nem muito menos o famoso Papai Noel. É incompatível olharmos para uma data, para alguns que ainda só comemorem numa data e não adorá-lo verdadeiramente, ainda que seja naquele dia. O nascimento de Cristo nos ensina também a sermos simples. Pode dar uma olhada no verso 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aquele menino chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, não nasceu num berço de ouro, mas nasceu numa manjedoura. Não nasceu num palácio de ouro, mas nasceu numa estribaria. Não nasceu rodeado de príncipes e reis, mas rodeado de animais. Não envolto em seda, mas em panos e feno. De forma contrária a todos os pensamentos humanos, o que deveria ser o nascimento de um rei. O Filho de Deus nascer numa manjedoura. Muitos poderiam se perguntar: numa manjedoura? E ainda mais, tendo acompanhantes animais. Hoje em dia, o mais pobre nasce ali no SUS, na maternidadezinha do SUS, com todo cuidado, mas Cristo nasceu ali, ao redor dos animais. Tendo como visita magos e pastores, pobres, homens pobres, os pastores, que estavam ali cuidando de suas ovelhas, de repente são surpreendidos pela glória de Deus. Amados, a manjedoura nos mostra que o nosso relacionamento com Deus tem que basear-se na simplicidade. Não é o falar bonito, não é o sapatear, não é dar rajada, cortar laço, seja lá o que for. Não é uma oração de 2 horas ou de 5 horas, mas é a verdade que mora dentro do nosso coração. São aquelas palavras de muitas vezes que no momento de sufoco nós estamos e gritamos: Senhor, ajuda aqui. Sem muito arrodeio. Em Lucas 10, 21, Jesus vai dizer a parte B, Jesus vai dizer assim: olha, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. É a simplicidade, é a humildade. Se algo que deveríamos buscar em nossas vidas, que é uma batalha constante, a gente poderia dizer, era a inocência. É olhar para o outro e amar verdadeiramente, é olhar para Cristo e doar-se verdadeiramente. Porque um dos nossos maiores problemas chama-se colocar a nossa vida no altar e deixar lá. Porque muitas vezes a gente coloca e tira, coloca e tira. Não posso me entregar totalmente a Deus. O que é que Deus vai fazer de mim? E eu fico como? Estas passagens nos mostram o quanto precisamos ser simples em nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Precisamos nos desapegar das coisas materiais, dos status, dos títulos, dos cargos, porque o Filho de Deus se desapegou de tudo isso. Desceu de sua glória e revestiu-se de criatura.
E não somente isso, o Eterno morreu tendo uma morte humilhante e morte de cruz. Esse foi o preço do relacionamento para termos com Deus, para podermos ter acesso direto a Deus. Ele pegou seu filho e entregou seu filho para que seu filho fosse humilhado, castigado e morto por causa dos nossos pecados. Em Mateus 19, 24, Jesus vai dizer: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O homem simples está mais apegado a Deus. Ele pode ter uma riqueza, mas se a simplicidade e a humildade morar no seu coração, esse está próximo de Deus. E nada o prende e preenche o seu coração a não ser Deus. Ele pode até ser próspero, mas seu coração sempre estará no reino de Deus. Não podemos nos apegar nada ao que é material, porque de certo a traça e o ferrugem consumirá. E onde os ladrões entrarão, minarão e roubarão tudo quanto você achar que for precioso. Mas antes, nos apeguemos às coisas espirituais, ao reino de Deus, que estas são incorruptíveis. São de valores inefáveis. Precisamos estar dispostos aos pés de Jesus, colocando nossa vida para que Ele assim trabalhe em nós e nos use assim como desejar o fazer. Quando compreendermos que somos seus servos, aí entenderemos o que é o amor de Deus sobre nós. Porque não há Senhor que ame mais ao servo do que Deus, do que seu Filho Jesus Cristo. Precisamos ter compromisso e amor para com o seu reino e dedicar-lhe uma verdadeira adoração. Não uma adoração meia boca, não uma adoração da boca para fora, mas uma adoração em espírito e em verdade, uma entrega total. E amados, para finalizar, que possamos levar um verdadeiro Natal em nossos corações. Não somente de um dia simbólico, mas que seja real, verdadeiro e contínuo, aplicado todos os dias de nossa vida. Porque se compreendermos que o Natal de Cristo nós temos que celebrar todo dia, nós vamos compreender que também estaremos celebrando a sua morte e a sua ressurreição. E de certo estaremos celebrando a vitória sobre a morte. E por fim, compreenderemos amplamente qual é o significado da salvação em nossas vidas. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.